Seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso Mãe de A a Z podcast. Rita Rocha, pelo amor de Deus, minha querida. Que saudade. Eu tava morrendo de saudade disso aqui, Eu gente. também. E de você também, claro. Também, Rita. Gente, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas. Quem ainda não nos segue, por favor, nos siga lá no Instagram, Mãe de A a Z, nos siga nas principais plataformas de áudio e também no YouTube, né? No nosso canal. Isso aí. Voltamos, estamos de volta. Não vamos fazer igual o meu, não, né? Chegamos, não, estamos de volta. Estamos de volta. A gente deu uma breve parada ali no Sim. podcast, mas justamente porque nós duas estávamos com muitos afazeres aqui, né? Projetos. Mas o podcast ele pode reduzir o ritmo um pouquinho, pode dar uma paradinha quando necessário, que eu espero que não aconteça de novo. Não vai Mas acontecer. parar, ele não parará. Não para. Então, para retomar, né, para esse nosso episódio de retorno, vamos dizer assim, convidamos mais, lógico, uma convidada super especial, que é a Valesca Barbosa, mãe da Morena, escritora e jornalista. Seja muito bem-vinda ao nosso Mãe de A a Z podcast, Valesca. Obrigada, uma honra e uma alegria saber que eu estou fazendo parte dessa retomada. Sim. Esse projeto importante, tão bonito que vocês fazem. Né? Sim, obrigada, Amém. Valesca. Gente, para mim, a Valesca estar aqui é muito significativo, porque foi uma das nossas primeiras convidadas assim, na lista, né? Na lista, é verdade. Né? E aí Você ela tá há não muito tempo pôde, que a gente quer trazer você né? aqui. Ela não pôde por conta de agenda e tal, mas Valesca faz parte de um projeto, ela é a idealizadora do Júlio das Pretas que escrevem no DF, que eu posso dizer assim, que foi um projeto que me acolheu e que eu me senti super acolhida mesmo e super fazendo parte de uma forma super diferente, né? De outros projetos de mulheres que eu faço parte. Então, assim, para mim é super importante ela estar aqui porque ela faz um trabalho que é maravilhoso. Através do trabalho dela, nós tivemos outros trabalhos que a gente vai falar aqui, mas a gente vai falar, claro, sobre a questão do mês de novembro, consciência negra, como isso reverbera na vida das mães, né? Na vida dos filhos, de uma forma mais leve, mas não tão menos importante, né? Mas de muita importância, para que as pessoas possam se conscientizar na hora de que a gente realmente precisa trazer esse assunto e a gente precisa falar sobre isso. Com certeza. E, Valesca, me permita então já começar, Vamos. né? Puxando aqui, lógico, para a questão de que você já escreveu um livro, tem um livro de crônicas publicado, né? E está trabalhando no segundo, que a gente vai falar sobre ele também. Mas o que o nosso olhar não se acostume às ausências. Qual foi a tua principal intenção, né? O que te moveu para escrever esse teu primeiro livro de crônicas? O livro é uma coletânea de textos que primeiro foram publicados num blog. Então, assim, o que me moveu a publicar aquele blog foi onde está, né, essa grande questão da vida, e inclusive da vida de mulheres pretas, e também quando se fala em literatura. Né? Então, a gente sabe que por muito tempo, e continua, mas a gente está trabalhando para isso mudar, as mulheres foram silenciadas, tiveram sua autoria roubada, não tiveram a oportunidade de publicar. Então, isso a gente falando do período de escravização, né? Como é que viviam as mulheres negras aqui pretas. Então, a gente sempre respeita muito a oralidade, porque vem daí, né? Essa palavra que não podia ser registrada em um livro e nem podia quase ser falada, né? Ter essa autoria sair da boca de uma mulher preta. Então, a gente pega toda essas dores ancestrais e esse caminho assim de tanta invisibilização e silenciamento e, e contribui para que isso se acabe, né? Cada vez mais. Então, eu também tenho essa história de uma dificuldade de falar, sempre muito tímida, silenciosa, enfim, e guardando esse sonho de escrever. Então, acho que foi um sonho de uma vida, uma vontade, né, de uma vida. Ao mesmo tempo, eu achava muito bonito o lançamento de livro, o evento, né? Eu ia muito com meus pais, eu tenho uma família grande, somos 12 filhos, então, assim, várias profissões, né, ali.
E aí eu ia quando era criança e achava bonito, pensava, quero um dia ser essa pessoa sentada aí, né? Autografando. A autora. Sim. Mas, por muito tempo, eu fiquei muito distante disso. Aí eu acho que vem também questões culturais e questões de gênero, de raça, classe e gênero, que são coisas que a gente tenta diminuir com os nossos projetos, né, dessa militância, esse ativismo em relação à literatura, que é assim, por onde começar, né? Eh, eu sei fazer isso, eu sirvo para fazer isso, o que eu escrever tem talento, é bom, presta, não presta, é boa literatura. Então chegou um momento que eu prescindi de qualquer resposta dessas, de qualquer aval, e pensei: "Eu preciso escrever". Porque não escrever também estava me fazendo muito mal, porque na verdade eu escrevia, né, a cabeça estava sempre ali Sim. na Você só não produção de registrava. crônicas, porque eu escrevo crônicas, né, o que essas histórias de nós, de mim, de si, que hoje com o Cecé Evaristo, né, muito bem colocado, redefine e recria, né, como escrevivências, como escrevivência. Então, foi isso, assim, no primeiro momento, eu pensei: "Agora eu vou escrever de qualquer jeito, porque tô implodida com isso", né. Mas foi um processo longo esse passar, né, do não escrever para o escrever. E aí eu fiz o blog com a ajuda de uma amiga que já não me aguentava mais também, essa coisa, quero escrever, não sei o quê. E aí ele fez essa parte técnica, né, criou o blog e disse: "Aqui, agora escreve, Escreva. escreve". Uhum. Então o blog chama Um Por Dia, o endereço é umpordiawb.com.br, eu acho. E aí a minha proposta foi escrever um texto por dia mesmo, né. Então, assim, eu consegui, por algo consegui, às vezes um mês inteiro, uma semana inteira, dava um pulo, uma coisa, mas foi realmente muito intenso essa produção e o que escrever fez comigo ali, né, nesse processo de diário, enfim, que tem um quê de diário mesmo, né, diário Uhum. eh, e aí dali vieram, né, as perguntas de: "E aí o livro? Quando é que que o blog, que os textos saem do papel, do da internet, vem para o papel?". Aí eu fui amadurecendo isso, também passei por algumas coisas, né, tipo, procurar uma editora, aí não dá certo, fazer contrato, desfazer contrato, e começar a entender um pouco desse mercado literário, não, né, no lugar do cânone ou nas grandes editoras, mas no lugar de uma escritora estreante, independente, né. E aí aconteceu por fim, eu fiz um livro independente, porque eu tinha sido convidada para participar da Feira do Livro de Frankfurt, um projeto aqui do DF, por causa dos textos do blog. Aí eu pensei: "Ai, mas eu Uau! vou pra Alemanha sem um livro, Ok. na maior feira de livros do mundo, eu vou sem um livro, então vamos fazer o livro". E aí esse livro foi se fazendo, assim, é muito forte, intenso e exitoso e bonito a forma como ele chegou, porque, foram 14 dias, né, até da seleção dos textos do blog até o lançamento, porque no outro dia, assim, eu já ia viajar para Nossa, pra Europa. Aí tá eu vendo? fui sempre Praticamente, você fez um livro em tempo recorde nesse sentido? Numa 14 questão dias? de montar mesmo, né. Uau! essa parte do projeto, né. Sim. Sim. E aí eu ganhei aí veio essa rede, né. Eu ganhei o projeto gráfico do coletivo 105 de Comunicação, que são amigos que têm esse coletivo. Ganhei a capa, a ilustração da capa, que eu acho linda, de um artista amigo também, conterrâneo lá de Campina Grande, que está morando na Alemanha. E aí, por acaso, eu descobri que ele faz mil coisas, é um grande artista, do teatro, de cenário, de figurino. E aí um dia eu vi uma ilustração dele, eu não sabia que fazia ilustração. E aí ele me mandou várias, eu disse: "Então a capa do livro é tu que vai fazer". E aí escolhi uma e fui presenteada. E para imprimir, eu fiz essa pré-venda, né, assim tudo.
E agora, o que é que eu faço para arranjar esse dinheiro? Vou pedir ajuda. Então, coloquei, fiz um textinho, e aí a gente fez, em princípio, 100 livros, depois mais 200, rapidamente foi esgotada essa tiragem em 300 exemplares, Que né. maravilha. E aí lá na feira eu conheci um editor Uhum. que então me contratou, e esse livro está na editora Arolê Cultural agora, que é uma editora de São Paulo. E aí foi isso, um pouco do começo dessa trajetória aí de escritora. Mas permita-me, eu quero muito ouvir também a Rita, lógico, né, fazendo perguntas e contribuindo, mas permita-me comentar algo que me chamou muita atenção nessa tua fala, né. É impressionante como realmente a gente precisa dar um primeiro passo. Você comentou, ok, 14 dias você pegou as crônicas e transformou isso em livro. E tudo que você precisava, parece que o universo, querendo ou não, foi apresentando para você. Hum. Mas claro que a gente pode olhar só os 14 dias, gente, tempo recorde, né, para isso, mas veio de todo um processo antes, que começou, na verdade, com a tua coragem e tua ousadia, que inclusive também contou com a ajuda de um amigo. Olha o movimento de novo, né? Como se o universo tivesse trazido essa ajuda desse amigo para te ajudar a colocar em prática ali essa tua vontade que era enorme de escrever e de se sentir ouvida, mesmo que pela escrita. Então é só para isso me chamou muita atenção de que realmente a gente precisa dar o primeiro passo, mesmo quando a gente não sabe onde ele vai dar. Muitas vezes a gente não sabe onde ele vai chegar, mas sem esse primeiro passo, as coisas ficam muito mais difíceis de acontecer. Então, em primeiro lugar, parabéns, que legal, e que essa tua experiência sirva de exemplo e de inspiração para quem de repente está nos escutando, que está nesse medo, puxa, eu sei que tem algo que eu quero fazer, e eu não sei como, e eu não tenho vontade, eh, Recursos, não né? tenho recursos, seja quais forem, porque a gente, quando fala de recursos, não estou falando só de dinheiro, são vários Não, recursos vários técnicos recursos. e tudo mais. Tempo também, Exato, né? mas assim, Isso. dê o primeiro passo confiando que com a tua atitude, com o teu movimento, a ação, ela é muito poderosa e ela atrai o que você precisa muitas vezes para fazer com que aquele projeto dê certo, né? Então, muito Eu legal creio isso. muito no primeiro passo, no É, movimento. exato. Às vezes a gente tá tão fragilizado, né, por 1000 coisas, 1000 motivos, e às vezes parece impossível dar esse passo, seja lá em Uhum, qual área Sim. seja uhum. da vida. E aí que é importante essa rede, né, as pessoas que podem Verdade, Sempre nos pessoas. apoiar. É. sim, sim. E foi por isso que você resolveu criar o Júlio das Pretas que escreve? Por isso. Exatamente. Fala pra gente um pouquinho desse movimento. Eu sou apaixonada, né, sou suspeita de falar. Me sinto super acolhida. Inclusive, antes de você falar, eu quero dizer que eu descobri num jornal, um jornalzinho, em um grupo também de mulheres, que eu atendia mulheres vítimas de violência. Sim. Eu atendi essas mulheres, e aí chegou lá alguma coisa, Júlia, eu falei, gente, vou abrir. E eu não sou muito de abrir, porque até o tempo, né? Aí quando eu vi Valesca Barbosa, eu tinha contado a Valesca. Eu falei, vou fazer contato, quem sabe? Acho que faltava 2 dias É. para o evento. Eu falei, não sei se vai dar Ah, também The tempo. Flash, assim, você gosta dos negócios The Flash, Foi. né? Não, mas ela já tinha feito. Não, ela já, mas ela permitiu Eu, que você fizesse The sim, Flash agora, sim. né? Aí o meu livro, acho que tinha acabado de lançar no Rio. Eu não tinha lançado aqui em Brasília, Mas você participa desde a primeira? desde a segunda. Segunda. Da Ah, tá. segunda. Né? Você está na quarta edição? É, fizemos a quarta esse ano. Então eu tô desde a segunda. E aí eu falei, vou falar com ela. Nossa, ela me acolheu assim de um jeito, foi tão amorosa, receptiva. Falei, gente, vai dar tempo. Aí falei pro meu esposo, eu tava passando, bem na época, eu tava passando pela síndrome do ninho vazio. Tava, né, no auge. Eu falei assim, eu vou. Quando eu cheguei lá, eu não esqueço. Acho que foi o primeiro lugar que eu entrei na vida que as pessoas não ficaram me olhando e querendo saber o que eu estava fazendo ali. Eu me senti assim em casa, porque parece que todo mundo era todo mundo igual e a gente não desfazendo as outras pessoas, mas não sei, a gente tem muito essa impressão de que a gente chega e as pessoas te olham ou para te acolher ou para te questionar ou para entender o que você está fazendo ali. Ali não, parece que estava todo mundo já em casa, todo mundo muito à vontade. Levei o meu esposo, ele foi comigo, porque foi a primeira vez, ele ficou preocupado. Não, deixa eu ir com você, vamos ver como é que é esse movimento, você não conhece as pessoas e tal. Ele amou, apaixonou, porque eu fui naquela edição que foi a homenageada, foi a Cristiane Sobral. Aham. Ele apaixonou pela Cristiane Sobral,
pela interpretação. E ele falou, nossa, que maravilha. Quando ele te viu, você é ela ali, ó. É aquela ali que é a idealizadora. Eu falei, claro que é ela. Aí, não, porque tá todo mundo conversando com ela, é ela. Então, assim, a gente ficou muito apaixonado. Mas eu queria que você falasse como é que surgiu, como é que isso tem acontecido. Eu lembro que a penúltima edição tava assim, ó. Assim, a gente mal deu conta de tirar foto. É. Não foi? Obrigada pelo relato. Laura, mas foi assim mesmo que começou The Flash, você chamou, né? The Flash. The Flash. Talvez seja uma característica minha, ou não sei, não quero colocar como característica, mas é uma coisa que Executora, eu né? Eu sou executora. acolho também, né? Aham. Porque às vezes a gente precisa de mais tempo, planejar mais. é, Algumas coisas acontecem desse Uhum. jeito e eu confio muito também, né? Quando elas acontecem assim. Porque tem uma força mesmo, e a gente está falando de povo preto, e está falando dessas forças, e está falando de mudar de lugares, né? Então, isso a gente recebe as bênçãos para isso também, né? É, e então o encontro do Júlio das Pretas que escrevem foi isso, foi rápido, e foi porque eu é, recebi um convite para participar de um evento literário, que eu fico pensando, meu Deus, não me lembro mais de nada, não sei o que era isso, parece que era mesmo Só para só a impulsionar. chama, o raiozinho que tinha que passar Sim. ali, porque era uma coisa aleatória, eu estava numa loja, alguém estava falando isso, que ia organizar um evento ali, aí eu disse, escrevo, como era em julho, esse evento vai receber mulheres negras, tem a ver com o Julho das Pretas, né, que é um evento hoje nacional, uma agenda em função do Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, Sim. que é em 25 de julho, e no Brasil foi sancionado o Dia da Mulher Negra e de Teresa de Benguela, também no 25 de julho. E aí ela olhou assim, tipo, não sei do que você está falando, né? É preta, 25 de julho, preta, Tipo o quê, Julho né? das Pretas. Não, não, não é isso. É um evento, não sei o quê, um mesinho para vender livro. E aí eu fiquei com aquilo, e eu pensei, eu não vou participar desse evento, não vou ser a cota, né? Porque aí ela ficou empolgada, queria de todo jeito que eu fosse. E aí eu disse, não, não, quero fazer agora um evento nosso. Então, né, que tem mulheres pretas Escritoras. ali de protagonistas, né, que a gente não precisa ser convidado, nem fazer a cota, nem a linha de nenhuma outra coisa. E aí, faltava acho pouco mais de uma semana mesmo para o mês acabar, para o julho, né? Eu pensava tem que ser em julho. E era pandemia ainda, de Meu Deus! 2021. E eu lá no telefone, aí agora quem eu conheço, que é uma mulher, que é mulher preta que escreve, que eu conheço mesmo, que eu posso falar. Aí lembrei de Cida Chagas. Aí falei com Cida, topa pra gente movimentar aqui, fazer um evento. E aí a gente foi fazendo isso, uma busca ativa, assim, eu conheço tal pessoa. Então, ah, é um evento, preciso de um lugar, preciso disso, daquilo. Então, também foi tudo acontecendo. E eu me vendo assim, eu digo, gente, eu fui uma empresa aqui, né? Porque não faltou nada. Tinha Uhum. fotógrafo, tinha banner, tinha homenageados, presente para as homenageadas, assim. Uau! E, eh, e aí foi lá na Banca da Conceição, que também foi lindo e assim, importante tê-la como parceira naquele momento. Conceição Freitas, que é uma grande cronista aqui que a gente tem morando no DF, né? E esse evento estava cheio, estava lindo. Tinha isso de ser a primeira saída de algumas mulheres, algumas mais velhas, que a gente estava de máscara, mas estava na rua. Uhum. Então, teve também esse simbolismo, né? Porque ele é um encontro, as pessoas perguntam, e aí, o que ali não é outra coisa ainda. O nome tá aí, não tem mistério. É esse encontro. Para a gente saber que existimos, e se conhecer, se olhar, saber o que uma produz ou quer produzir, ver ali, porque quando a gente viu aquela mesa cheia de livros de mulheres pretas, assim, uma imagem maravilhosa, tocante, sempre inesquecível em cada evento desse, né? Verdade, É ver aquela mesa. verdade.
E pensar que essa produção existe. Sim. E também pensar em tudo que alguma de nós passou para chegar ali, né? Uhum. E passe, enfim. Então, tem sido assim, o primeiro encontro aconteceu, então pensei, vamos homenagear as mais velhas, e criamos essa tradição de homenagear algumas. Nesse primeiro ano foram Lídia Garcia, que é que é uma educadora, né, uma musicista, a primeira professora de música aqui do DF, e uma mulher negra. Rosane Garcia, que é uma jornalista também, que por muitas vezes foi a única mulher preta nas redações em que ela trabalhou. Hoje ela é subeditora de opinião do Correio Brasiliense. E Jacira Silva, que também é jornalista. Ela foi a primeira presidente negra do Sindicato dos Jornalistas do DF, acho que é a única, nem de lá para cá. São mulheres que estão aí no movimento negro, enfim. Então é essa coisa de reconhecer aquela frase, né? Nossos passos vêm de longe. E aí foi isso, nosso primeiro encontro. A partir do segundo. Então ficaram todas muito felizes, tocadas de participar, né? Aquilo deu um ressignificado, assim, a muitas mulheres ao fazer, né? A essa literatura, pelos depoimentos que eu recebi. Então todo mundo queria de novo, queria que esse evento continuasse. E aí eu tive a ideia de falar com Jaqueline Fernandes, que é a idealizadora do Festival Latinidades, que é o maior festival de mulheres negras da América Latina. Eu também não conhecia Jaqueline ao vivo, né? Pedi contato, sou Valência, pedi seu contato a tal pessoa. Queria propor uma parceria, saber se a gente conseguia realizar o Júlio das Pretas que escrevem esse encontro dentro do Latinidades. E aí, assim tem sido desde então. Ela aceitou, nos acolheu ali, 2022, e continua nos acolhendo. Então, nos coloca também no outro lugar, né? A nossa escrita, essa nossa junção, esse momento nosso, recebe essa infraestrutura e essa força, essa potência de acontecer na programação do maior evento de mulheres negras da América Latina. Então, é só, E que evento só que é, poder, né? né? É maravilhoso. O ano passado a gente teve até presença de autoridades, Sim, né? Eu acho que a ministra da Cultura estava no nosso evento, tá. né? No nosso evento ano passado, né? No Secretário Latinidades, de Livro, Leitura do sim, MIC. tinha um deputado estadual, né? Uhum. Tinha muita gente legal, né? Que é de referência pra gente. Sim, é que ganhe cada vez mais visibilidade, que essa mesa que você comentou, né, tanto comentou da mesa, das obras ali, ela fique Sim, cada vez maior e mais cheia, mas né? E é linda essa mesa. A gente tira foto, aí a gente não se conforma, vai lá, tira de novo. Aí eu disse, vai lá, tira uma foto lá. Mas já tirei, mas vou tirar de Tira novo, vou outra. tirar outra. Muito A bom. gente fica babando mesmo, né? Muito legal. E esse ano a gente mudou de lugar, porque vinha Foi, sendo no anexo do museu, sim, no espaço literário. Em 2024 a gente recebeu do Latinidades o auditório, né? foi. E aí esse auditório em algum momento ficou pequeno, né? Então, Sim, ficou muito cheio. pequeno, muito cheio. E assim, acontece muita coisa linda. Esse trabalho das mulheres sendo mostrado, porque a gente é bem livre, assim, a programação. Então, a gente É, faz essas homenagens, tem a nossa mesinha de exposição, de venda, e tem as apresentações, o sarau. Então, teve texto sendo feito coletivamente, foi. né, a partir das fotos, Foi Mariana mesmo, foi Almada, teve mesmo. dança, Teve música, música. Então, vai. E eu não consigo acompanhar todo, não consigo sentar lá e ficar, né, não porque dá, né? às vezes eu tenho que dar uma entrevista, tem que sair, tem que receber. Tem mulheres que eu estou conhecendo ali, todo ano Tem gente tem umas que eu nova. conheço ali, porque a Sim, gente abre a inscrição, ela se inscreve, e aí a próxima vez de se encontrar é no sim. evento. E aí é muito movimentado para mim, mas eu vou sentindo, né? Passando, vendo uma coisa ou outra. E esse 2024 foi assim, eu não tenho como Mensurar? mensurar, nem entender, tipo aquilo, só sei que foi assim, que é assim, né? Aham. Foi lindo mesmo, Uau. verdade. Maravilhoso. Eu senti. E vendi livro, tá?
Vendi É. livro. Foi Olha que muito bom. legal! Não, acho que todo mundo vendeu, porque as mesas estavam cheias, né? Então vendi livro. Tinha muita gente lá, não, vamos vender, vamos comprar. Comprei também, claro, né? Todo ano a gente Sim. compra, não tem jeito, mas é muito bom mesmo. Maravilhoso. E imagino que seja muito importante também, assim, que até não quero nem afirmar, né, eu comecei aqui seria uma pergunta, eu já comecei afirmando: "Não, eu vou trocar, eu quero fazer a pergunta para você". Qual é a importância, Valesca, na tua opinião, de ter não só eventos como esses, né, tanto o Julho das Pretas, o próprio Festival de Latinidades e tal, mas para a gente ter cada vez mais representatividade. Qual é a importância disso? Toda importância, né. E assim, precisamos ter cada vez mais, né, Uhum, ainda uhum. é essa necessidade. E e a gente chama de representatividade agora, acho que cabe, porque realmente, estamos Uhum, sempre sub ali, né, existentes em vários aspectos, do bem viver, como a gente fala, né, mas também na ocupação dos espaços, né. Mas não era para ser. uhum, E aí, é complexo, mas deveria ser simples, e eu acho que vem desde esse projeto político que fundou o Brasil como nação, né, também uma nação fundada a partir da escravização dos povos originários, dos povos negros. Então, assim, uma coisa dessa já não começou bem, mas a gente precisa sempre ter em mente que não dá para ficar assim, porque para mim ainda é tudo muito, os índices, é tudo muito complicado. Então a uhum. gente comemora várias coisas, sabe que tem vitórias, tem conquistas, a maior parte porque tem ali movimento negro, essa luta também histórica, baseada muito na dor, né, então a gente não quer só sangrar, doer, sofrer, e então essa representatividade precisa a gente precisa deixar de ser essa maioria minorizada, né, Uhum. ser essa maioria que continua estando na base da pirâmide social. Ser essa maioria de pessoas em que os jovens negros são mortos a dezenas, diariamente, pela polícia. Então isso é, assim, uma coisa muito cruel, que a gente tem uma uma política genocida, uma política institucional de assassinato de pessoas negras, né, notadamente a juventude. Aí isso vai para a violência obstétrica, isso vai para o número de homicídios, Feminicídio. feminicídios, para o Somos valor dos maioria, né? salários, para os cargos Sim. que ocupamos. Então, assim, ainda continua tudo muito Uhum. errado, né. Sim. Eh, então, acho que a gente ainda comemora essa coisa, a primeira negra, primeira mulher negra, primeira pessoa negra, mas é também um lugar muito difícil de ser ocupado, porque você ser o negro único no espaço, isso ainda é mais ou pode ser mais opressor, Uhum. né, porque você não vai ser ouvido do mesmo jeito, não vai ser respeitado, você vai ser barrado, você vai ser vão duvidar do que você está fazendo ali. A gente escuta todo dia esses depoimentos do deputado, da deputada na Câmara que foi barrado pelo segurança, porque ele não viu, né? Porque ninguém vê, mesmo com tudo, com o PIN, com todos os marcadores, que aquela pessoa é uma parlamentar, ou um advogado dentro de um fórum, que também é questionado, e por aí vai. Ou nossas simples presenças, né? Pessoas pobres mortais, que aí isso eu posso dar o depoimento, assim, em primeira pessoa, de entrar num supermercado e ser seguida, né, a coisa clássica, diária também que acontece, ser seguida por um segurança. Entrar numa loja e ficar todo mundo em polvorosa e você sentir ali, e você também começar a ser seguida. De estar num lugar e a pessoa, né, num bar, por exemplo, a pessoa pedir a cerveja, perguntar quanto é a cerveja, te ver como alguém está ali trabalhando, não como nunca como uma pessoa que também está ali
desfrutando daquele espaço que pode estar, que quer estar, que tem o direito de estar. Então, é você sempre olhar para uma pessoa negra, nesse marcador que está no corpo, esse corpo, território político, e enxergar essa pessoa como alguém que está num lugar de subalternidade, num lugar menor, num lugar de violência, né? Uhum. Ou que vai ser sempre vista como culpada, ou que vai ser sempre vista como um corpo público que você pode tratar de uma forma diferente Uhum. e desse jeito, né? Criminosa, racista, enfim. Sim. Você falou uma coisa muito importante que eu falei essa semana, para um jovem que eu estava atendendo, inclusive até no consultório, né? Falou que nós somos uma maioria que é minorizada, que é como se fosse uma minoria, porque Uhum. realmente nós somos a maioria, né? Sim, Mas a sociedade ainda não aceita, né? Como se nós estivéssemos ali sempre nesse papel subalterno, e quando não estamos, se a gente estiver num papel normal, comum, do dia a dia, né, que é o que eu digo sempre. As pessoas acham que nós somos arrogantes, né, viu? Quanto ela é arrogante? Porque a gente tem a firmeza de falar com propriedade de algo que muitas vezes a gente estudou anos para estar ali, né? Ou porque realmente a gente tem uma experiência sobre aquilo ali. Então, infelizmente, isso é muito comum, né, para nós que temos. E isso ainda é pior quando a gente tem uma cor mais retinta, sim. né? Essa coisa do mercado, eu passei recentemente com a minha irmã no mercado que o consultório fica assim, minha mãe mora em cima e a gente frequenta esse mercado como se fosse a padaria, sabe? E aí contrataram um segurança bem branquinho, nada contra, porque meus filhos são brancos, nada contra, não é isso. Um rapaz até assim, você olhava, você via que era um rapaz estudante, visivelmente você via, porque a gente tem essa percepção, né? Infelizmente, as pessoas, a maioria não tem, mas nós temos essa percepção. E aí, todo sábado eu vou para minha mãe e a gente ia fazer compra de lanche, para poder Uhum. passar a tardezinha, assim, de 5 até 10 horas da noite comendo uma besteirinha e tal. Minha irmã gosta de fazer uns petiscos. E ele começou a seguir a gente no mercado. Aí, minha irmã, sabe, a minha irmã saía do trabalho e minha irmã passava lá, porque quem tem criança, você pode ter a compra que for. Quem tem criança sempre tem que estar comprando a coisinha. Hum. Então, ele ficava dentro do mercado. Aí, quando foi um dia, minha irmã: "Rita, não tô aguentando mais, vou parar de frequentar esse mercado, eu vou chamar a polícia", e nós fomos. Aí eu comecei a filmar. E aí ele começou a chacotar a gente. Foi incrível isso, então nós passamos por isso, sabe, até que realmente, o gerente viu, né, eu falei: "Cris, a gente tá fazendo papel de besta", né, que é a minha irmã, "a gente pode pedir simplesmente a filmagem". A filmagem. E a minha mãe já tinha falado, meu esposo já tinha falado com o gerente, foi um mês e meio mais ou menos nessa tormenta. Falei: "Vamos parar de usar esse mercado, até porque se eu vier com os meninos e ele me perseguir dentro do mercado com os meus meninos, não vai ficar legal, então vamos evitar, vamos evitar". Então a gente já estava resolvida. Quando foi um dia, uma moça do caixa encontrou a minha irmã indo para o trabalho, pegando Uber, ela falou: "Ó, a senhora pode voltar a frequentar o mercado", meu pai foi mandado embora. Mas isso é raro acontecer, é Uhum. raro acontecer, né. Nós pensamos em chamar a polícia da parte, mas aí a gente fica: "E aí? Minha mãe está o tempo todo aqui embaixo com a Júlia, que é minha É. sobrinha. E aí? A gente está sempre aqui. E aí, será que a gente pode realmente?" Ele não vai ficar preso por causa disso. Ele não vai ficar preso, né. Então, assim, que a gente faz numa situação como essa, né? Somos todas mulheres e a gente não quis colocar os homens, só o meu esposo foi lá e conversou com o gerente. Ele Uhum. demorou a tomar atitude, mas acabou tomando. Mas também eu penso muito que ele tomou essa atitude porque meu marido é um homem branco, entendeu? Foi lá, conversou com ele, tomou a frente: "Olha, elas estão querendo já dar parte, elas estão se sentindo desrespeitadas, afrontadas". Mas é uma situação muito constrangedora, porque é na porta de casa, sabe. Isso é recente, deve ter o quê? Uns 3 meses que isso aconteceu. É, e às vezes é uma política mesmo do estabelecimento, né, que a gente sabe, Sim, várias denúncias, supermercados em que clientes, pessoas negras foram mortas, assassinadas sim, lá sim, dentro por sim. segurança. Ignorância é o nosso medo. É. E de vez em quando vem essas denúncias, quando entra uma pessoa negra, eles têm um código, Tem um anuncia, chega código. a anunciar Sim. no microfone da loja. Então, é esse o tratamento, é a base, né, do tratamento que a gente recebe no Brasil.
E esse assunto ele é muito delicado, porque como você falou um pouquinho antes, numa das tuas respostas, né, ele envolve muitas camadas. Claro que aqui a gente não pode ir a fundo, a gente nem tem Sim, tempo para sim. isso, e querendo ou não, não é o objetivo também do Uhum. podcast, assim, nesse sentido. Mas é importante a gente abrir os olhos de que sim, existe muita camada nesse aspecto, e uma grande parte dessa camada, ela vem justamente do tal do inconsciente coletivo, que é uma coisa que a gente precisa reconstruir. Aqui no podcast, como a gente fala muito, né, sobre maternidade, família e tudo mais, a gente fala muito do inconsciente coletivo relacionado, por exemplo, à mãe, ao papel da mãe. Aquela história de que cuidar do filho é responsabilidade prioritariamente da mãe, que a gente Uhum. também tem que desconstruir isso. Mas quando a gente fala de racismo e tudo mais, também entra nesse mesmo papel, porque é como vocês estão comentando, que mesmo quem está nos ouvindo aqui, que às vezes está até achando, ai meu Deus, vai começar a falar sobre esse assunto, meu Deus do céu, né? Ou mesmo quem está nos escutando que diz, pode até acontecer, mas eu não faço isso. É, tipo Às isso, vezes né. faz sem nem mesmo perceber. É porque o Porque racismo é Uhum. estrutural, né. e ele é nas mínimas coisas, do É. tipo, só de você olhar de um jeito estranho, às vezes sem querer e sem perceber, você já está sendo racista ali. Uhum. Uma situação que você, por exemplo, imagina 2 pessoas, tem lá uma mulher branca e uma mulher preta, a tendência natural, não é correta, mas natural do inconsciente coletivo é achar o quê? Se tu tem tá, quem é a advogada e quem é a diarista? Com certeza vai ser a presa. Quem o Sim, teu consciente, mesmo sem querer, percebe que muitas vezes acontece sem perceber. E sim. por que que eu tô gostando de tô fazendo questão de frisar isso? Porque a gente precisa ficar atento nesses Exatamente. mínimos detalhes de cada um. Exatamente. Percebe que não é sobre É uma apontar de visão dedos? antirracista, né, que todo Exatamente. mundo pode ser e deve. Exatamente. E que aí é a E aí importância precisa essa autovigilância, É isso. reaprendizado. é isso. Da Exatamente. mesma forma que quando a gente fala, que a gente já falou várias vezes, de que sobrecarga materna e esse cuidado com o filho é um assunto de todos, não é um assunto só de mulher, os homens têm que vir para a roda. Quando a gente fala de racismo, não é um assunto só de pessoas pretas, é um assunto de todos. Todos Principalmente têm. das brancas, né, porque as Exatamente. pretas estão vivendo, as brancas é que são Exatamente. as racistas. E você vê muito quem é de África, né, do continente africano, quando chega aqui, porque, Sim. em alguns lugares lá, as pessoas alguns países, a maioria é de gente preta, Sim. então tá Tá ali. tudo? Aí, agora essa semana mesmo eu vi uma notícia, alguém disse: "Eu não sabia o que era isso, eu nunca vivi isso no meu país", né. Imagina, a pessoa preta que retinta, que está lá vivendo com os seus pares no seu país, chega no Brasil, que é que vai Não, e no Brasil é passar. velado, né, isso é porque aqui é velado, é estrutural, mas é velado, porque, assim, ninguém chega e fala pra você assim: "Tá acontecendo alguma coisa?", igual a gente chegou nesse rapaz, "Tá Uhum, acontecendo alguma coisa? Você quer alguma coisa?". Ele vai falar pra você: "Eu tô desconfiada de você, uhum, né, o que que você tá uhum. fazendo aqui? Você vai pagar como? Né, porque você é uma mulher preta". Ninguém vai chegar em você e vai falar isso. Então você ainda fica com aquela confusão mental. Ah, Será que é isso mesmo? Será que eu tô demais politizando? Será que é isso? Será que é aquilo? Será Uhum. gente, eu e minha irmã, nós passamos umas 2 semanas nessa. Sim, Entendeu? sim. Tentando entender. Não, esse rapaz está fazendo isso com a gente, isso não é verdade. Não é possível que isso está acontecendo, gente. A gente está em 2024, né, Uhum. a gente mora aqui, essa pessoa está nos vendo aqui quase todos os dias. Quando não estou com ela está sozinha, às vezes eu estou sozinha também comprando um lanche para o pessoal do consultório. Falei: "Não é possível uma coisa dessa". Então a gente fica desacreditado. Sim, Entendeu? Então não adianta só não ser racista, como as pessoas falam. Eu não faço isso. A gente tem que ser antirracista mesmo. É clichê? Demais, caramba, cansa falar. Aquela coisa da língua pesar, né? A gente cansa falar isso. Mas como ser antirracista? É exatamente o que você falou. É a gente perceber, a gente prestar atenção, é algo pensado, não deixar a gente ser tomado pelo automático, sabe? Aquela coisa de pensar assim, será que eu não estou criando, né, criando, será que eu não sou uma pessoa racista? confundindo. Nesse momento eu não estou usando exatamente o meu racismo estrutural aqui que eu fui criada, porque nós também fomos criados debaixo do racismo estrutural. Então tem uhum. muitas coisas que para gente, mesmo tendo a cor preta, sendo né, uma pessoa negra, ainda é difícil para a gente entender isso. Eu Uhum. falo para minha mãe, né? Às vezes eu conto para minha mãe fala, gente, eu nunca passei por racismo. Olha o quanto Será? a minha. Claro É. que Pois é, sim! exato, Claro exato. que sim, ela é uma mulher negra, só que ela é uma servidora pública, né, então ela estava
de uma certa forma, mais protegida, mas ela me conta de muitas cantadas, de muitos chefes de Estado chegarem lá porque ela era assessora de um ministro, né? Chegarem lá e oferecer dinheiro, propina. Isso tudo é o quê? É achar que tem direito a esse corpo negro, porque ela é negra, uma mulher bonita, era muito bonita, então eu tenho direito, então eu posso oferecer para ela. Isso era racismo. Eu falei isso para ela, ela ficou, será? Ela ainda não se deu conta disso, né? Então é muito pior, né? Eu ouço muitas mães falarem assim, e muitos jovens falarem assim. Ah, minha mãe me criou me ensinando assim, olha, um menino preto não pode andar de capuz na rua, se chegar um policial você já, né? Essas coisinhas. Eu nem isso tive, porque a minha mãe não acreditava que a gente era preto, entendeu? Nem isso eu tive. Eu ia justamente comentar, né, que uma vez eu li um texto falando sobre isso. Era mais ou menos, a pessoa estava, eu não vou lembrar do texto exatamente agora, mas era mais ou menos citando isso, né? Uma mãe branca com seu filho branco, quando Isso. ele sai de casa, ela só fala: toma cuidado, cuida disso, cuida daquilo e tal. Avisa Uma mãe que, né, preta, que com tem um seu filho filho preto, preto. ela se preocupa com isso também, claro, mas ela precisa ir além. Sim. E aí ela passava justamente essas orientações. Se tiver polícia, você já age assim, age assado, porque ela ficava com medo de o filho, de repente, que foi muito na linha do que você já comentou também, Sim. de repente, às vezes, ele até ser confundido, não tem nada a ver com a história, e é confundido porque a cor leva, talvez, a essa conclusão. E aí a gente volta, inevitavelmente, gente, na minha humilde opinião, porque a gente estava falando, inclusive, da importância da escrita. Da escrevivência que você falou o nome? Sobrevivência. Né? Que a gente, às vezes, ler textos mesmo para conhecer um pouquinho a realidade com o olhar do outro. Porque entende que eu, Laura, eu não tenho como saber exatamente o que vocês passam. Porque eu não estou na pele de vocês, mas se eu me abro para escutar de coração e ouvidos abertos mesmo, não naquele tom de, isso é mimimi, não, isso não acontece e tal. Eu não estou escutando. Mas se eu me abro para escutar, para tentar entender e ver como eu posso, inclusive, parar de contribuir com isso e ser uma corrente oposta, a gente vai plantando sementinhas, a gente vai dando aqueles que são passos de formiguinha. Eu concordo com você que acho que tudo que precisa ser mudado é mesmo devagarinho, mas se a gente não der esses passos de formiguinha, a gente não vai sair do lugar. Então, às vezes dá um desânimo do tipo, nossa, tem tanto a ser feito, tem tantas camadas a serem tiradas, mas se eu não começar tirando a primeira pelezinha da camada, eu nunca vou chegar lá. Se eu não começar dando, o caminho é longo, mas se eu não começar dando o primeiro passinho de formiguinha, eu não vou chegar lá. Então, que a gente tenha essa consciência de que a evolução é constante, o progresso precisa ser constante, nós fazemos parte dessa evolução e desse progresso, então que a gente assuma a responsabilidade por isso também, que nos cabe, todos nós. E toda a sociedade sai ganhando com isso. É isso. Sim, é isso que as pessoas precisam entender, né? Que a sociedade ganha com isso. Mesmo porque somos maioria, né? Mas as pessoas ainda não têm essa percepção. Acham que quando tem uma evolução nesse sentido, é um risco, né? Tá sofrendo um risco. E não é, né? A gente vai diminuir criminalização, marginalização, a gente vai melhorar a educação, né? A gente vai ter vida saudável mentalmente falando, né? Porque se a gente entrar nessa Sim. questão da saúde mental da população preta, Não, isso dá um podcast, acho que uma sequência, uma exatamente. série de episódios só sobre esse Exatamente, assunto. suicídio de homens pretos, né? Então, assim, a gente sabe que a coisa é muito enrolada, é um novelo muito enrolado, mas que tem que ser desenrolado, né? Valesca fazendo a parte dela, a gente hoje, eu acredito também que a gente está fazendo uma parte, né? Esse período do mês de novembro é a sociedade tentando, de alguma forma, mesmo que às vezes meio que estereotipado, mas alguma coisa, né? No mês de julho também a gente fazer alguma coisa, no mês do Julho das Pretas, a gente tem que estar sempre tocando na ferida, infelizmente, né? Até que a coisa flua mesmo. É isso. Dito isso, se deixasse, Valesca, a gente continuaria essa conversa aqui até amanhã, né? Que tá maravilhosa. Mas, infelizmente, a gente precisa ir caminhando para o final. Sim. E eu não sei se a Rita quer fazer mais alguma pergunta específica, mas eu gostaria muito de encerrar com uma fala sua mesmo, assim, de inspiração para, de repente, quem nos escutou, que talvez aí, voltando até porque a gente começou lá no início, né? Tem essa vontade, esse fogo no coração de fazer alguma coisa e não tá se sentindo capaz, talvez, não tá. Talvez nem a própria pessoa está acreditando nela mesma, mas como é importante, porque o que você trouxe lá, eu até anotei aqui, ó, escrever para você
foi um ato de autorrespeito, que era algo que te incomodava demais não fazer. Então, falando especialmente para essas pessoas que, de repente, têm uma chama ali no coração e não tá tendo essa coragem de agir, de dar pelo menos o primeiro passo, mesmo que pequenininho, o que que você falaria para essas pessoas, né? Acho que para procurar espaços como esses, né? Porque a gente fala de coragem, mas espero que essa palavra não diminua tudo Uhum. isso que pode estar distanciando as pessoas de viver alguma coisa que elas querem. Ou tem outra questão que a gente coloca que é a solidão. A gente aqui eu falo muito eh, da mulher, né? Uhum. Da mulher preta. Então, a gente fala também da solidão da mulher preta, que não é um conceito que fala só de eh, Romântico, né? amor romântico, né, nesse De sentido, nem desse parceria mesmo, né? é, mas desse não lugar, né, de não encontrar os pares. Então a gente acha que se aquilombar é importante procurar, estar em lugar em que a gente vá ver, Que foi o que eu vai fiz, né? é, Ambientes vai fortalecedores. estar perto de Exatamente. E pessoas como também fortalece? pretas com o mesmo objetivo, e aí dando os primeiros passos. Queria dizer também que esse meu segundo livro, que o primeiro livro, que o Nosso Olhar Não Se Acostume às Ausências, que é um livro de crônicas, em que eu falo muito da minha, ali do meu lugar de mulher preta, questões que eu quis escrever, que foram me ajudando a entender, a me fortalecer. Então ele um rio, assim, né? Eu fui me transformando com esse livro. Então a gente vai falar de maternidade, de feminilidade, né, de ser, dessa luta para ser, das dificuldades, enfim. Tem é um livro de questões muito subjetivas e está aí em todas as plataformas, né, de venda online, que o Nosso Olhar Não Se Acostume às Ausências. E o próximo, que é IPs Não São Domesticáveis, ele fala dessa vivência em Brasília. Sempre tem esse meu olhar, né, mais atento às questões sociais, à mulher, enfim, mas vai estar aí falando de coisas daqui da cidade, do DF, eu da minha perspectiva do estar aqui, né, eu sou paraibana, moro aqui há mais de 20 anos, então em dezembro de 2024 ele vai estar aí na rua, Opa! pela Que bom. Avá Editora. E é isso, a gente me colocando aqui como escritora, a gente quer isso, quer ser lida também, né, quer que essa obra chegue às pessoas. O blog está aí aberto, todo mundo pode entrar. Tem também isso do livro, né, dos livros à venda, estou em algumas coletâneas. Uhum. E é isso, agradeço a oportunidade de estar aqui com você. Nossa! Nossa, a gente Nós é que nossa, agradecemos demais pra mim, né, pra pela nós. presença. Quanto É. tempo, né, Laura, almejando esse dia, deu certo. Deu certo. E já vou deixar aqui para quem está nos escutando ou nos vendo, se tiver no YouTube, né, tá vendo também, a gente vai deixar o link do teu blog na descrição desse vídeo, né, tanto no YouTube como nas plataformas de áudio. E quando você tiver aí principalmente o segundo livro, né, que vai ser lançado agora em dezembro, tiver disponível, tô tendo o link também, se quiser, compartilha com a gente, que a gente deixa também nas Ah, descrições, que aí fica mais Com fácil das pessoas, certeza. inclusive, chegarem até as tuas duas obras, né? Porque em dezembro teremos as duas obras aí sim. rodando e que bom que tenhamos cada vez mais. Todo sucesso do mundo para você, Valesca, e Obrigada pra muito nós. obrigada pela tua participação aqui com a gente. Foi uma honra receber você Obrigada, aqui. Para mim também, obrigada pelo Ai, convite. querida, É obrigada. isso. Então a gente se vê no próximo episódio do Mãe de AZ Podcast, que vai voltar Com tudo, à frequência normal, né, minha com gente? tudo, É com isso, força. com tudo. Força na Simbora. peruca. É isso. Tchau, 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 gente. gente.